Tirar aqui um pouquinho para respirar. Bom, passei em Francisco Brenan, a última terça-feira de cada mês, gratuidade. Aqui tá bastante pessoas, assim, graças a Deus. As pessoas vêm, porque quando a cultura vem pra gente, a gente tem que aproveitar as chances, não percam essa oportunidade. Tire essa tarde de uma terça-feira e venham visitar Ricardo Brenan aqui, a última terça-feira do mês, é gratuidade, mas vocês têm todas as outras possibilidades que eu digo sinceramente, vale a pena cada centavo para aqueles que vão precisar pagar por conta de horário, dia que não bate. Gente, é incrível, o lugar é realmente maravilhoso. Então eu tô aqui, olha que planta bonita essa. Que linda. As plantas, o lugar muito bem cuidado, limpo, purificadíssima a área. O ar respira melhor. Gente, a gente tá em outra região. Eu tô aqui, tô morando aqui perto também, né? Mas pela várzea, então uma área muito gostosa. Os patos gritam, os pássaros voam, um barato. Um bambuzeiro, assim, aqui bambuzal é coisa de cinema. Os bambuzais daqui é coisa de cinema, coisa de dizer, nossa senhora, sabe? As palmeiras imperiais aqui atrás também, entendeu? Essa área é a parte externa, praticamente, assim, do museu. De dentro nem se fala, as obras de arte são absurdas, de todos os lugares do mundo que você possa imaginar, as cerâmicas, as armas. É uma coisa de você sair embebecida, você sai embriagada de arte, de cultura. E eu acredito que todo mundo mereceria uma visita dessa, tá? Então estou aqui sozinha, como vocês podem ver, tirei a máscara um pouquinho, que eu estou acho que desde do meio dia e meia, 1 hora que eu tô com a máscara na cara, porque realmente tem que ficar com máscara nas áreas que estão as pessoas circulando, a exigência do local. E eu tô aqui só tirando um pouquinho para fazer esse ao vivo. Eu tentei fazer ao vivo lá dentro, não pega a internet ali em algumas áreas. E eu vim aqui, gente, para falar de que maravilha. Eu estou assim, fazia muitos anos que eu não via. E digo, numa única visita vocês vão se frustrar. Tirem mais dias para poder visitar aqui, sabe? Venham outras vezes. Venham assim, com a estrutura, com a cabeça tranquila para ver arte, para sentir a cultura, para perceber, para ler o que tem que ser lido. Não percam assim tempo para ler. Leiam, estudem. Entre na sintonia, traga a família, pessoas que têm essa ideia da nudez. Eu vi a coisa que me impressionou, que eu posso falar sobre o relato dessa tarde de hoje, especialmente falando, foi um relato assim sobre as crianças. Assim, as crianças estão impressionadas com a nudez. E eu queria entender onde é que a gente está levando os nossos filhos, porque de repente é tão exacerbada as coisas na televisão e as minhas impressionadas com as quadros, porque essa fixação por pintar nu, papai, sabe? Tem umas coisas assim que a gente... Qual o problema da nudez? De repente mesmo uma geração nova dessa, eu não entendi. Eu fiquei realmente indagando isso na minha mente, assim. E eu vi duas situações, com a criança mais ou menos assim com seus 11, 12 anos, e com crianças menores também. Mãe tá nu, e aquela coisa impressionada. E a gente vê filme, a gente vê coisas com nossos filhos e tudo mais. Eu não entendi por que na arte essa perseguição a esse preconceito que vem de berço mesmo, que você vê que a criança, numa idade que nem sentiria essa malícia, estaria incomodada com o nu artístico. Então aqui a gente tem muitas peças, tem muitas obras de arte, claro, com artistas renomadíssimos, réplicas inclusive fantásticas, e de esculturas pela rua, pela parte externa do museu também, que você vai admirar o nudo. Então o nu aqui é bem visto, aqui é o lugar que você vai admirar o escultor que preparou aquela obra. São muitas peças, então a gente fica assim, eu recomendo vocês a conversarem, abordarem arte com as crianças antes de trazê-las para cá, para elas não ficarem chocadinhas, porque vocês podem, vai traumatizar a criança. Que é isso, gente, eu nunca imaginei, eu vi isso, e eu vi, não foi só uma única vez não, foram 2 vezes com as crianças. Outro bem interessado assim, numa obra que tinha, um lado era uma mulher, o outro lado era um homem, foi bem interessante. Esse eu gravei, eu achei interessantíssima a conversinha dele, sabe? Achei engraçado mesmo. E esse foi de boa, mas essa história da nudez, é importante a gente conversar com as pessoas, com os outros adultos, com as crianças, com os adolescentes. Qual é a questão, qual é o problema do nu, né? Onde você acha que você saiu como nesse mundo? Com roupa? Você saiu com algum figurino especial, meu bem, para nascer nesse mundo? Né? Então tem umas coisas assim que nem aquela coisa. Outra coisa que a gente estava abordando essa semana é de que a gente está tendo uma geração em que as pessoas não sabem que existem as árvores, né? Que dão frutos, flores.
as pessoas não têm acesso a essa cultura também botânica. É outro lugar interessante vocês verificarem regiões que possam demonstrar a comida de onde vocês... Esse leite tem uma procedência, né? A vaca, você sabe que é isso? Então, é necessário, gente. Tem coisas assim que eu fiquei bestificada, porque eu achava que isso era de boa, que a gente, de repente, até na escola, né? Sei lá. E no entanto, não é o que está acontecendo. Então, fica aqui minha crítica, minha observação à relação dessa geração em relação à nudez, ao trabalho não só artístico, mas a nudez como propriedade do nosso próprio corpo, como ideia de erotismo sim, de sensualidade também sim. E a que condução vocês estão levando o pensamento humano para esse lado da sedução, do sensível, do científico até, né? Até o científico. Então eu acho que só faltou essa percepção. E outra observação que eu criticaria é que ainda não está tendo a própria condução, que é uma coisa mão na roda para todo mundo, quando há condução de uma educadora, de uma pessoa que faça a visitação de qualquer museu ou exposição junto com uma pessoa que possa explorar esse conteúdo e curiosidade que a criança vai ter, que o adulto também tem, de saber a procedência daquela peça, o que é que o artista pensava, conhecer a conduta do autor da peça, enfim. Então acho que faltava essa curiosidade, ficou no ar e muitas vezes a gente é aguçado por uma visitação, que vai fazer você pensar, pô, gostei tanto daquele artista, daquela obra, vou estudar mais sobre ele. A arte instiga a arte busca mais conhecimento, uma coisa puxa a outra. Então eu acredito que faltou essa parte didática, tá ok? Eu daria de sugestão, tem tempo, já que tá assim, ó, aí não, que não aglomera, gente, vai aglomerar de alguma maneira, mas um condutor, um educador junto, dá para distribuir as informações numa boa. Eu acho que não teria problema de não ter este arte educador junto com as exposições. E alguma pessoa, pelo menos, para dar uma pequena base, uma orientação, ou antes de entrar, comunicar, né? Não pegar na peça. Eu vi várias vezes as crianças metendo mão na peça, sabe, o tempo todo. Eu mesmo cheguei a observar, tira a mão daí, me botando no olho assim da obra, tá entendendo? Então, tem coisas que a educação tem que sair de casa primeiro, para depois ir para a exposição. E isso não é crítica de forma alguma, porque isso também é arte. E as artes interativas existem, mas tem peças que não podem tocar, né, gente? O próprio suor agride a peça e danifica. Então não só o seu bibelô de mamãe e de papai que pode sentir aquela peça, as outras gerações têm que chegar nela. E é por isso que existem museus e obras assim como essa, de Ricardo Brenan, num instituto que preserva isso, que faz por onde ter a condução, a cultura para todo mundo, para qualquer geração e qualquer pessoa. Então eu desejo profundamente vida longa ao Instituto Ricardo Brenan, a toda a equipe que está de parabéns sim, com as conduções, com os protocolos que precisavam ser feitos, e eu entendo a questão até da falta da visitação ainda conduzida, mas eu ainda senti falta dessa parte, com placas a mais sobre a informação da arte, da cultura, para a gente poder se informar rapidamente sobre aquele artista. Ainda senti alguma falha nisso, mas nada que com o tempo não melhore, porque já melhorou muito da primeira visita que eu vim aqui, bastante, é só elogios, é nota 100, não tem 10 não, são 100, 1000, eu super valorizo e eu espero que vocês entendam meus pontos aqui colocados, não como algo que denigra de jeito nenhum, muito pelo contrário, que enalteça e que possam lembrar que existe esse procedimento que a gente pode fazer com a nossa geração, com a nossa filharada, com a nossa geração aí novinha que está chegando, os piquititinhos, porque é de berço a pessoa adulta, tá certo? Então vou fechar aqui, eu tenho que colocar minha máscara para poder voltar à vida comum, né? Que a nossa comunidade agora está aqui na máscara. E aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Boa tarde para vocês, espero que tenham gostado dessa visitinha aqui rápida, tá bom?